Olá, estou aqui de novo, dando continuidade à série Drops Tai Chi. Eu abordo alguns aspectos que eu considero importantes no Tai Chi, na linha Pai Lin, né? Hoje eu vou falar dos aspectos espirituais, né, do Tai Chi, baseado na minha experiência, né? Então, o conceito espiritual é um conceito que a nossa existência, a nossa vida, né, desde quando a gente nasce, o período, né, entre o que a gente nasce e o período que a gente morre, né, isso na visão taoísta é só uma parte da história, né? Isso seria uma fase, né, do projeto, né? Então, essa visão espiritualista, ela pode conflituar, né, com outras visões, né, digamos assim, materialistas, né, que, enfim, que elas podem basear em outras premissas, outros princípios, né. Agora, essa visão espiritualista é um critério de valor, é um padrão de valor, né, e que pode, assim, divergir de padrões usuais, pode também coincidir, né, mas é um conceito que pode ser diferente, né, assim, ou seja, a divergência pode ser considerável, né. Então, como assim? A gente, nosso dia a dia, nossa vida, a gente tem uma visão assim, digamos assim, parcial, eu diria partidária, né? Que você sempre está classificando as coisas ou os atos, né? As ações, até os pensamentos, de uma maneira assim positiva, negativa, favorável, desfavorável, bom ou mal, né? Ou seja, e na cultura, assim, no seu dia a dia, né? Conforme a sociedade, os grupos, né? Enfim, que você frequenta, que você participa, que você é membro, enfim, família, né? Então, mas o que que acontece? A visão espiritual, né, assim, ela pode conflituar com certos padrões ou com certos valores, né? Ou seja, coisas que às vezes a nossa sociedade valoriza, uma visão espiritualizada pode desvalorizar, né? E da mesma coisa, às vezes uma coisa que a sociedade de modo geral desvaloriza, uma pessoa mais espiritualizada pode valorizar, né? Então, existe convergência, mas pode ter divergências também. Então, hoje eu vou focar mais nas divergências, né? Então, o que que acontece? Quando você assume, você conceitua essa visão espiritualizada, ou seja, que você não é uma coisa que começou e vai terminar com fins, início e fim definido, ou seja, isso é apenas uma fase do processo maior, né, da aprendizagem, digamos assim, do crescimento interior, né, do desenvolvimento espiritual, né. Tem coisas, por exemplo, que as pessoas, de modo geral, elas destroem, por exemplo, elas vêm de uma visão negativa, e então elas se posicionam no sentido de destruir, de atacar, mas às vezes uma visão espiritualizada, aquilo é uma coisa boa e que deveria ser preservada, você deveria proteger, né, deveria aliar, né, e não destruir, por exemplo, não atacar, né. E, ou seja, é uma coisa que é considerada, existe um critério de condenação, por exemplo, mas numa visão espiritualizada aquilo deveria ser permitido, né? Deveria ser autorizado, deveria ser aceito, não rejeitado, né? E da mesma maneira, às vezes uma coisa que é aceita, que é considerada normal, né? E às vezes, numa visão espiritualizada, essa coisa deveria ser reprimida, né? Deveria ser desestimulada, ou seja, é uma coisa negativa.
Então, e não positiva, como as pessoas às vezes entendem. Então, pode entender, né? Então essa visão faz parte da própria dinâmica da sociedade, né? Ou seja, a evolução das pessoas, né, dos grupos, né? Existe essa coisa de coisas que são consideradas ruins, mas que posteriormente possam ser consideradas boas, né? E da mesma maneira, coisas que possam ser consideradas boas, mas no decorrer do tempo passam a ser consideradas ruins. Então isso está inserido na dinâmica social, do pensamento, né? Na evolução do pensamento. Enfim. Então, a gente ressalta então, esse aspecto do que a gente chama da humildade do espírito, né? Nós como pessoas, um dos princípios importantes é a humildade, né? Além da compaixão e da moderação. Essas são as três recomendações básicas, né, do Tai Chi: a moderação, a compaixão, a solidariedade e a humildade. Então a gente sempre destaca esse conceito da humildade, né? Ou seja, numa visão taoísta, a condição humana ela é intermediária assim na criação, digamos assim, no cosmos, né? Assim, na hierarquia cósmica, universal, vamos dizer assim. A condição humana é uma condição intermediária, ou seja, basta nós sermos gente, né? Pessoas, nós não estamos no topo da criação, né? Da concepção, assim, desse modelo, dessa visão, né? Nós estamos no meio, nós somos gestores, nós prestamos contas, né? Então eu proponho esse tema para reflexão. Obrigado, até a próxima.